Deus e nos firmar nos alicerces do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no Salmo de número 12. Salmo de Davi. Salmo de número 12. Diz assim o título desse salmo: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Quem achou diz amém. Diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Aleluia. Feche teus olhos nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus eterno, Pai de misericórdia e graça, Senhor, neste momento nós venhamos aqui, meu Pai, a tua casa para te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer pelo teu ensino. Te agradecer, Senhor, porque a tua palavra verdadeira, o teu evangelho é preservado neste lugar, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque o teu ensino verdadeiro, a tua palavra, Senhor, ela é pregada neste lugar. Oh, Deus santo, Deus maravilhoso, num tempo de tanta apostasia, Senhor, num tempo onde as pessoas estão querendo cada vez mais ser coaches, querem agradar as pessoas e não agradar a Ti, Senhor. Oh, Senhor, mas o ser humano ele é falso, porém Tu é verdadeiro para sempre, Senhor, e a Tua palavra ela não vai mudar, Pai. Pode passar o que passar, Senhor, a Tua palavra ela permanece verdadeira. E nesta noite, Senhor, ó Espírito Santo, nós te damos liberdade neste lugar. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, para falar aos nossos corações, para falar às nossas mentes, para tocar no íntimo de cada um de nós, Senhor. Ó Pai, eu te agradeço por cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Te agradeço também por aqueles que estão vindo, Senhor. Te agradeço por aqueles que não poderão vir e vão acompanhar pela live, Pai. Que o Senhor possa tocar cada um dos teus filhos nesta noite, Senhor. Usa, meu Deus, os teus filhos que vão tocar os instrumentos. Usa, ó Deus, os teus filhos que vão louvar, Pai. Usa, Pai Santo, o teu filho que vai pregar a tua palavra, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós te damos liberdade, Senhor. Fala conosco, Pai. Se for para exortar, exorta, Senhor, porque Tu só exorta aqueles que Tu ama, Pai Santo. E nós estamos aqui para sermos exortados, para sermos cheios, Senhor, do alimento verdadeiro, que é a Tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar este Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar.
desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir o teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. O meu desejo é sentir o teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. E quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos mais e mais de ti, Deus. Ser cheios da tua presença, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Te damos honras, te damos glórias. Teu é o poder, sempre amém, de geração em geração. Te damos glória, Senhor, e te damos honras. E teu é o poder, pra sempre amém. E te damos toda a honra, te damos glórias, e te damos honras. E teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Eu quero ouvir o som do céu e tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração, Deus, é teu altar. Eu quero ouvir o som do céu e tua glória contemplar. Mais de ti, Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu santo nome, meu Jesus.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora os irmãos, oportunidade de exaltar do Senhor, os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos continuar louvando a este Deus maravilhoso e digno de toda a honra e toda a glória, Jesus. Só queremos a tua presença, Senhor Deus. Deus, derramar aos teus pés, Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Chega suas mãos aqui em direção ao altar do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, altíssimo, glorioso e majestoso, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua casa mais uma noite, mais uma vez, e termos a liberdade, a oportunidade, a qual o Senhor nos concede, de ofertar, de dizimar, de trazer, Senhor, ao teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas, fazendo isso, Senhor, por amor, por obediência à tua palavra. Que o Senhor abençoe todos aqueles que assim fizeram, aqueles que assim fazem, aqueles, Pai, que praticam, Senhor, e honram ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Ah, Pai, cumpre a tua palavra, abre as janelas dos céus e derrama bênção sobre o teu povo. Nos dá sabedoria, direção, para investirmos no teu reino, na tua obra, de forma que te agrade, até que o Senhor venha. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. As criancinhas. Glória a Deus. Tem mais menina aí? Glória. Estenda suas mãos aqui em direção a essas crianças. Os meninos estão todos encabulados hoje. Pai, te entregamos essas crianças, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor venha, Pai, derramar da tua graça, da tua unção, do teu poder, da tua presença sobre essas crianças, Senhor. Também te pedimos uma bênção sobre esse departamento, Senhor, sobre essas tias voluntárias que fazem essa obra. Ah, Deus, recompensa, traz do alto a sabedoria, a graça, o entendimento, a direção, para que teu nome, Senhor, somente o teu nome, seja exaltado e glorificado através desse ministério. É no nome de Jesus que nós te pedimos, te oramos e já te agradecemos. Amém e glória a Deus. Nosso pastor está com a oportunidade agora. Glória a Deus. Só a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Quem está feliz com Jesus? Agora melhorou. Estou meio afônico, mas vai dar certo. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos é a carta que nós estamos estudando na sexta-feira, no culto de ensino. Nós já falamos um pouco, demos uma introdução sobre esta carta. Depois nós falamos sobre o Evangelho, a Igreja e o Apóstolo. Nós vemos 3 dimensões em relação ao Evangelho e hoje nós vamos ver mais uma porção aqui, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos ver se a gente consegue chegar até o 32. Romanos 1, 18, quem achou diz amém. Diz assim: a ira de Deus, o negócio já inicia estreito, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes
o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meu Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, que a tua graça esteja conosco, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe os que estão ouvindo a minha vida, nos livra, nos guarda, e que essa palavra tenha, Senhor, guarida nos corações, que nós venhamos estar em vigilância na tua presença, e nos instrui, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Esse texto é um dos textos mais polêmicos, né? Principalmente nos dias de hoje, e é uma verdade. Tem alguns textos que querem tirar da Bíblia, né? E esse é um deles. Eles querem tirar um que está lá em Levítico, eles querem tirar alguns que estão em Coríntios, esse aqui e outros que estão em Apocalipse, não é? Mas, inicialmente, eu queria falar aqui, eu quero falar sobre 3 pontos essa noite. Eu não sei se hoje a gente vai chegar no mais pesado, no mais grosso. Se a gente chegar, aí o menino aí dá uma cortada, né? Mas eu quero falar sobre três pontos. Diga comigo: revelação, rejeição, retribuição. É isso que eu quero pontuar essa noite. Mas deixa eu dar uma introdução aqui para os irmãos. A queda do homem, a queda de Adão, da humanidade, não trouxe apenas alguns arranhões à humanidade. A queda, ela trouxe também morte espiritual. Hoje eu tenho um cachorro competindo comigo, né? Aqui. Francis Schaeffer,
ele destaca que o problema da humanidade não é metafísico, mas moral. O homem, ele está debaixo da ira de Deus. Por isso, ele precisa de salvação. Nós precisamos de um Salvador real, porque nós estamos debaixo da ira de Deus, da ira real de Deus. Depois que Paulo ele apresenta o tema da carta, que é o Evangelho, ele está falando do Evangelho, ele passa a ressaltar agora, no capítulo, versículo 18, até o capítulo 3 e 23, a necessidade do Evangelho. O apóstolo Paulo ele argumenta de forma irrefutável que tanto os gentios como os judeus, eles são absolutamente culpados diante de Deus. Todos ali pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, ele engloba tudo. Quando ele fala de judeus e de gentios, ele está falando de todos os povos, incluindo a mim e a você. Então, todos nós pecamos e pelo pecado somos afastados da presença de Deus. É por isso que precisamos de um Salvador. O texto em apreço não é apenas aqui uma radiografia da sociedade gentílica dos dias de Paulo e um sombrio quadro de um mundo pagão, mas também é um diagnóstico sombrio da condição do homem contemporâneo. A humanidade, ela está arruinada pelo pecado. E a cada dia que se passa, nós estamos mais convencidos disso. Cada tic-tac do relógio, cada mensagem que você recebe, cada matéria que nós lemos, cada notícia que aparece, eu estou mais convencido de que o homem está afundado no lamaçal de pecado. Precisa de um Salvador. Eu quero realçar aqui com os irmãos alguns pontos. Primeiro, nesse texto, Paulo, ele rechaça aqui, ele refuta a teoria do homem naturalmente bom. O caos infernal da sociedade é apenas um reflexo da malignidade do corrupto coração humano. O mundo gentil é descrito por Paulo como um antro de vícios, em Romanos 1, 24 a 32. Então, tinha até um camarada, eu esqueci o nome dele agora, que ele disse que o homem, ele não é mau e nem bom, mas ele é de acordo com o ambiente que ele está. A gente tem uma máxima de dizer o seguinte: não, siga o seu coração, mas a Bíblia diz, cuidado, que o seu coração é enganoso. A Bíblia não manda seguir o coração, a Bíblia manda guardar o coração. Guarda o coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Quando Sansão ele é pego ali pela Dalila na insistência, a Bíblia diz que ela descobriu-lhe todo o seu coração. Jeremias diz, o enganoso é o coração do homem. Então, muitas vezes nós estamos querendo algo que achamos que é a vontade de Deus, mas na verdade é o desejo do nosso coração. Não é o que Deus quer, mas o que o nosso coração quer. E o que é que a Bíblia diz? Diz que o coração do homem está em treva, por causa da natureza caída. Aí sim ele precisa de uma iluminação do Criador. A Bíblia, e Paulo está dizendo aqui, tirando esta possibilidade de que o homem ele é naturalmente bom. Cuidado, tem pecado no meio. Segundo, Paulo rejeita a ideia de que o maior problema humano é a falta de conhecimento. O problema do homem não é a ignorância da verdade de Deus, mas o problema do homem, da humanidade, é abafar ou sufocar esta verdade. A voz da criação, ela ecoa onde quer que os seres humanos vivam, estejam eles com a Bíblia ou sem a Bíblia.
Observe o Salmo, se o irmão Júnior puder ler, por favor. Salmo 79, versos 1 a 3. Salmo 79, versos 1 a 3. Fala algo aí sobre a criação de Deus. Culto de ensino, vamos aqui devagarinho, minha garganta também não está boa. 79, Salmo 79, versos 1 a 3. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às alimárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. É isso aí mesmo, 79, é? Então vamos lá, mesmo aqueles que não dispõem da Bíblia, ele tem conhecimento. Eu achei que fosse outro texto, mas deixa quieto. Suficientemente de Deus a ponto de serem desculpáveis. Mas só em ver a criação, o homem ele já entende que alguém criou aquilo ali, né? Até no primeiro módulo que nós falamos de teologia, talvez os irmãos se lembrem, né? Que as pessoas não precisam necessariamente ter uma Bíblia em suas mãos para saber que o mundo foi feito por alguém, tem um Criador. A revelação natural de Deus, uma delas é a criação. Terceiro, Paulo repudia a falsa mensagem de que o homem tem apenas necessidades imediatas. A visão bíblica de que o homem está morto em seus delitos e pecados e vive prisioneiro da carne, do mundo e do diabo, não é mais proclamada em muitos púlpitos, na maioria dos púlpitos. Não se há mais a preocupação de alertar o indivíduo de que ele está morto nos seus delitos e pecados, porque não é uma mensagem que chama muito a atenção da plateia. Não é uma mensagem que vai alegrar muito o coração das pessoas. Não é uma mensagem que está na moda. Não é uma mensagem light, né? Eu só gosto de uma mensagem light, mais açucarada, mais adocicada, mais palatável. Mas a Bíblia diz que o homem é um ser rebelado contra Deus. Ele está em rebelião contra Deus e por isso ele está debaixo de algo que a Bíblia chama de a ira de Deus e sob o castigo temporal e eterno. Isto é a condição real da humanidade. Então, o versículo 18 já começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu. Quarto, Paulo ele rejeita uma evangelização que não trate do núcleo do problema humano. Como eu disse, muitos púlpitos, eles massageiam o ego dos pecadores, tornam-se divãs elevados da psicologia e da autoajuda. Isso porque perdemos a consciência do estado de rebeldia contra Deus em que o homem se encontra. Com isso, a igreja ela perde o fervor missionário e passa apenas a pregar aquilo que não é o evangelho. Nós devemos ter muito cuidado com isso, sem tocar o âmago do problema humano, que é o pecado. Então, tratar o pecado de acordo com a palavra não é popular. Isso é uma verdade. As pessoas, elas já pensam em ir para a igreja, para ir para um culto, seja lá o que for, que ela sente na cadeira, depois da longa jornada de trabalho que elas têm, e sentar, mas elas não querem se conscientizar disso. Elas querem sentar e ser bem confortável e aconchegante na mensagem. Oh, você vai vencer. Oh, seus sonhos todos vão se realizar. Olha, você está assim num alto e sublime lugar, que você é assim o xodozinho de Deus, o xodozinho de Jesus.
do coração de Deus, você é o centro, né? Tem muita coisa. Então, traz o homem e coloca ele lá, aí ele acha que é isso mesmo. Ele acha que está por cima da carne seca. Por quê? Porque alguém que tem a autoridade da palavra, entre aspas, falou para ele que ele estava tudo bem, né? Então ele vem no pecado, ele vem no adultério, ele vem num monte de coisa e não trata isso nele, não trata o âmago dele. Alguns querem que fazer volume, nem o discipulado faz para batizar. Vem fumando, vem bebendo, vem tendo a relação com outra pessoa que nem casado é, às vezes só namora. Então não há esse tratamento de dizer, você está errado, você está em pecado, você pode ir para o inferno nesse pecado se você não se arrepender. Aí vem do jeito que está, mas cuidado como é que vai ficar. Então não tem mais essa preocupação. As pessoas, quando aceitavam a Jesus, elas tinham duas preocupações. Primeiro, elas queriam ser batizadas nas águas. Segundo, elas queriam ser batizadas com o Espírito Santo. E terceiro, elas queriam buscar os dons espirituais. Hoje, os nossos jovens, antes fazia fila de jovem para ser pregador, de gravata, de terno. Hoje a preocupação é morrer formado, é estudar, é se formar. O reino de Deus que fique para depois. Não é errado você estudar e se qualificar, mas eu estou falando a prioridade. Porque ninguém quer mais se santificar, irmão. Ninguém quer mais pagar o preço, não da salvação, porque já foi pago, mas o preço da renúncia. Queremos levar um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. E quando se é chamado a atenção, fica zangadinho, fica com raiva. Não, o pastor devia pregar outra coisa aí, mas isso é o evangelho, é a palavra. Alguém disse assim, Senhor, eu quero te seguir. Quer me seguir? Mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Porque aquele que vem, bota a mão no arado, olha para trás, não é digno de mim não. Quer me seguir? Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, ele não estava preocupado em arranjar qualquer seguidor não. Jesus, era até, quando ele lançava a palavra, era difícil. Ele não dourava a pílula, não. Tem uma vez que ele arrochou o parafuso, o povo começou a sair. Nós da mensagem dele. Aí Pedro olhou, vixe, está se esvaziando aqui o banco. Então indo-se embora o povo ali. Aí chegou assim, bem pertinho de Jesus. Senhor, portão, não sei se o senhor percebeu, mas eu estava ali na porta, estava sendo porteiro ali, já saiu a família do fulano ali, saiu outra ali, porque o senhor está pegando pesado demais. Aí Jesus olhou para Pedro, desculpa Pedro, ei irmão, volta aí, eu errei o que eu estava falando, foi assim que Jesus fez? Não, acompanha também Pedro, você está achando ruim? Vai com eles. Aí Pedro, olha só a sabedoria de Pedro, Pedro era doido, mas era sábio. Que é isso, Jesus? Mestre, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Qual é a opção que nós vamos ter? Então, o que é que a gente faz hoje? O irmão está nem aí, não quer ir para o culto e não sei o quê. Aí, irmãozinho, bichinho, eu vou te visitar, né? Porque a gente vai visitar. Aí vai lá, vai para a igreja. Tu não foi para o culto de ensino, tu não foi para o culto de ceia. Cadê você? A gente faz isso. Mas Jesus diz assim: não está na videira, não dá fruto, vai ser lançado fora. Servo infiel, não vai entrar no gozo do seu Senhor. Jesus, ele pegava pesado, irmão. Porque ele está dizendo que ele não quer criar uma geraçãozinha chilito. Qualquer coisinha se desmancha. Ele não quer criar uma geraçãozinha que nem aquelas plantas chamadas malícia. Você passa a mão, a bicha se encolhe todinha. Não. Ele estava criando homens e mulheres
com raiz firmada, que poderia vir chuva ou poderia vir seca, eles continuavam com as folhas verdes e dando fruto, porque a raiz dele estava no ribeiro, estava na fonte, que é Deus. Então ele está dizendo, vai vir uma perseguição tão grande sobre vocês, vão levar vocês para o tribunal, vão levar vocês perante os governadores, mas não se preocupe com o que vocês vão de falar, porque o Espírito Santo fará lembrar. Então, ele estava criando homens fortes. Alguém já disse que tempos fáceis geram homens fracos, mas tempos difíceis geram homens fortes. Você quer que uma pessoa fique bem fraquinha, bem molengazinha, dê tudo que ele quer? Quer que seus filhos sejam pessoas fracas, de uma geração fraca? Faça tudo o que ele quiser. Não repreenda ele. Dê tudo na hora que ele quiser, o que ele quer. Aí você vai ver, você vai criar um monstro molenga. Agora você quer ver ser pessoas de raiz mesmo, honestos, que prestam, pode dar dificuldade para ele. Não dê tudo na hora que ele se vira, rapaz. A trabalhar. Faça alguma coisa. Aí você vai ver. Por que tem, a gente presta hoje? Eu e você, por quê? Porque a gente teve uma educação diferente desse pessoal de hoje, irmão. A gente não tinha tudo que queria, não. Eu estava até olhando ali lá em casa, eu disse assim, não comprar mais brinquedo para esse menino, não. Já tem uma de boneco, uma de coisa aí. Se eu tivesse desse tanto de coisa quando eu era pequeno, eu era rico. Graças a Deus que ele ganha um brinquedo, né? Mas por quê? Porque a gente tem tudo, o menino hoje tem tudo ao nosso redor. Ao redor. Alguém até disse que um menino hoje de 5 anos, no caso do meu que já tem 5, ele tem mais informação ao seu redor do que Aristóteles, Sócrates e Platão no seu auge. Porque naquela época não tinha internet. Então, tudo que você imaginar está ao redor de uma criança de 5 anos. E o que acontece? Isso reflete dentro da igreja. Porque de acordo com a educação que ele tem fora, ele quer trazer também para a igreja. Ele sai para a sociedade e ele acha que a sociedade é igual à casa dele, onde todo mundo manda ou ninguém manda. E quando ele olha, é algo já totalmente diferente. Vive uma vida que não tem regra, que não tem norma, que não tem um não para ele. E quando dá um não, aí se demonia, fica doido. Então, Paulo está rejeitando uma evangelização que não trate do núcleo do problema do ser humano. E que é o núcleo do problema do ser humano? O pecado. Quem quer tratar mais do pecado? Mascara, diz que não, o bichinho é doente. É doença, tudo é doença. Mas a raiz está lá no pecado. Pode inventar psicólogo, pode inventar psiquiatra. A ciência está aí para ajudar o ser humano mesmo. Mas a raiz de tudo, originada, é do pecado. Se não tiver um salvador, se não tiver libertação, se não tiver renúncia e luta contra a carne, contra o mundo e o diabo, não vai adiantar de nada. Pode tomar uma caixa inteira, uma farmácia de remédio, procurar todos os especialistas. Se não tratar o âmago do ser humano, da alma dele, não adianta de nada. O Henry Wesber, acho que é esse o nome dele, ele cita aqui 4 estágios do mundo gentil, culpado diante de Deus. Esse comentarista bíblico. Ele diz, primeiro estágio, a inteligência. Paulo fala no Romanos 1, 18 a 20. Segundo, a ignorância. Romanos 1, 21 ao 23. Eu vou discorrer por causa do tempo. Terceiro, a imoralidade. Só na frente eu vou falar mais alguma coisa. Capítulo 1, 24 a 27. Quarto, a impenitência, que vai do versículos 28 ao 32. Agora, depois dessa introdução que eu dei a você, né, ainda tem alguém aí? Tem? Glória a Deus. Amém? Eu vou agora examinar, neste texto, 3 assuntos. Aqueles que eu falei. Quem lembra ainda? Primeiro, revelação. Segundo, rejeição. Terceiro,
retribuição. Diga comigo de novo: revelação, rejeição, retribuição. Primeiro, a revelação. Vai dos versículos 18 até o 20, que diz assim: a ira de Deus faz o quê? Se manifesta. Quem tem aí a revista atualizada, tem o que aí? Se revela. É a revelação. Se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo, ele não se constrange de discorrer sobre a ira de Deus. Ele não, eu tenho que tratar esse assunto aqui, peraí, bem assim, né? Não, ele joga a verdade. Ele joga a real aqui. Ele não está preocupado em ferir os melindrosos. Não. Ele não está preocupado em ferir os mais sensíveis. Ele está falando aquilo que é a verdade e acabou. Assim como a justiça de Deus se revela no Evangelho, a ira de Deus se revela desde os céus contra a impiedade e perversão humana. Ele está dizendo, a ira de Deus se revela desde os céus. Contra o quê? Contra a perversão dos homens, contra a impiedade dos homens. Vamos destacar alguns pontos aqui. Primeiro, a ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. De novo, a ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. A ira de Deus, irmão, é bom deixar bem claro aqui, que não é destempero emocional. Né? Ai, eu estou irado, ai, vou dar um murro na mesa aqui, ai, pá! Não é destempero emocional, não. Não é explosão de raiva. A ira de Deus é a sua santa repulsa ao mal e o seu desprezar dinâmico contra o pecado. É a santa reação do ser de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade. Então aqui está, coloca aí ira. Tem uma passagem que diz que Deus tem ciúme de nós. Mas ciúme é uma obra da carne. Então a tradução, a única coisa que ele tentou colocar ali, mas esse ciúme aí é o zelo que ele tem. Ele tem zelo. E aqui também a ira, né, é levado para essa questão do zelo, da sua santidade. Vamos ver aqui algumas verdades aqui, ó. A dinâmica da ira de Deus. Diga comigo, a dinâmica da ira de Deus. O verbo revelar-se aí, ele está no presente contínuo. E isso significa que a manifestação da ira de Deus é contínua. O pecado atrai a ira de Deus. Então, se a humanidade está debaixo de pecado, todo dia a gente vê coisas que vai despertar a ira de Deus, todo dia Deus se ira. E nós vemos isso durante toda a história da Bíblia. No dilúvio, Deus está virado. Deus se irou. Mandou água de cima, água de baixo e acabou com tudo. Em Sodoma e Gomorra, Deus se irou, mandou fogo e enxofre para lá. No Egito, Deus se irou, matou todos os primogênitos do Egito, matou os primogênitos dos gados, primogênitos de ovelha, mandou 10 pragas, acabou logo, foi com tudo. Deus mandou só um anjozinho, matou em uma noite 185 mil assírios. A ira de Deus é contínua. Agora, deixa eu falar para você aqui, que Deus ele tem vários tipos de ira. A primeira ira é a ira eterna, que é o inferno. Segunda é a ira escatológica, que é o dia final do Senhor. Terceiro é a ira cataclísmica, como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Quarta, a ira consecutiva, a qual é o princípio do semear e colher. Você planta o que você colhe. Quando plantou maldade, vai colher maldade também. Tem por onde correr, não. Quinta, a ira do abandono. Essa aqui é a pior. A ira do abandono, que é quando Deus
retira as suas restrições e deixa as pessoas seguirem os seus próprios pecados. É isso que Paulo vai tratar aqui no texto. Aqui vai tratar-se do quinto tipo de ira. Deus abandonando os ímpios continuamente ao longo da história para que sigam os seus pecados e as consequências deles. Mas vamos lá. Outra coisa aqui, a origem da ira. A origem da ira. Olha o que é que o texto diz, no versículo 18. A ira de Deus se revela ou se manifesta desde onde? Do céu. A ira de Deus se revela desde o céu. Ou seja, ela vem de cima. Ela vem do trono daquele que governa moralmente o universo e não pode tolerar passivamente o mal. Por ser procedente do céu, o trono de Deus, a ira de Deus é divina, é ativa. Ele não está dizendo que a ira vem do inferno, do diabo. Não, ele está dizendo que a ira vem do céu. Essa é a origem da ira. Outra característica, a causa da ira. Olha o que é que diz? A ira de Deus, está no texto, versículo 18 aí. Se revela do céu, que é a origem. É uma ira dinâmica contra o pecado. Se revela do céu, que é a origem. Agora vem a causa. Por que Deus está irado? Por que essa ira está vindo de Deus, do céu, do centro, do trono de Deus, da sala de comando do universo? Por causa da impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Olha só, a causa da ira é impiedade, perversão humana. A impiedade, o que é? É a rebelião contra Deus. E a perversão é o quê? É a rebelião contra o próximo. De novo, a impiedade dos homens é a rebelião deles contra Deus. A perversão dos homens pecaminosos é a rebelião dele contra o seu próximo. A impiedade diz respeito àquela perversão de natureza religiosa, ao passo que a perversão se refere àquilo que tem o caráter moral. Então, a primeira pode ser ilustrada pela a idolatria e a última pela imoralidade. Então, nós temos duas coisas agravantes aqui: a impiedade e a perversão. Agora, qual é o alvo da ira? Observe o alvo da ira. Ele diz: perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, aí agora, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, por causa da impiedade e perversão dos homens, eles sufocam e abafam a verdade. Ou seja, todo pecado é uma resistência deliberada contra Deus. A palavra deter significa afogamento, sufocamento. Então é alguém que pega a verdade e afoga, e sufoca a verdade. E isso está dizendo que Deus está irado por causa disso. Perversão, rebelião, por causa de colocar a verdade e deter a verdade em justiça. Segundo lugar, a ira de Deus, ela é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina. Veja o versículo 19 agora. Estamos caminhando no texto, já estamos no 19, né? Aí um passo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ao 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio mesmo, sendo bem o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então vamos lá. Vamos chamar a atenção aqui para algumas verdades aqui solenes. Primeira verdade aqui: o homem só pode conhecer a Deus através da sua revelação. Versículo 19 está dizendo: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja,
O homem só pode conhecer porque Deus se manifestou, se revelou. Deus resolveu se revelar ao ser humano. O conhecimento de Deus, ele não é fruto da lucubração humana, ou seja, da reflexão humana, mas a própria revelação que Deus fez de si mesmo. Eu, por mim mesmo, com toda a inteligência, nunca ouvi falar de Deus, mas a minha inteligência que vai fazer eu conhecer Deus aqui por mim. Não, só conhecemos porque Ele se revelou a nós, se manifestou a nós, e glória a Deus por isso. Segunda verdade, a revelação natural é suficiente para mostrar a majestade de Deus. Ele diz assim, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, a criação natural, a revelação natural, já é suficiente para me saber e conhecer a majestade de Deus. O homem tem a verdade porque Deus se revelou na natureza. A criação ou revelação natural fala sobre os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o seu eterno poder e a sua divindade. Então, as obras visíveis da criação de Deus manifestam as suas perfeições invisíveis. Deus deixou sobre a sua obra criada as suas impressões digitais, aleluia, as impressões digitais de sua glória, que se torna manifesta a todos. Ou seja, o universo, ele não criou a si mesmo. Não, porque alguém diz assim, houve um cataclisma, houve assim, uma explosão medonha de elementos, aí se formou. Não, desordem não cria ordem. Desordem cria mais desordem. Então, o universo só foi criado porque teve um Criador, e quem criou ele foi Deus. Ele foi criado por Deus. Todo o cosmos é um testemunho eloquente da existência de Deus. Tem um salmo que diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento as obras do seu poder. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, tem um outro que diz assim, Deus liberou a sua palavra, Ele mandou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo aconteceu. Hebreu diz que pela palavra do Senhor foram criados os mundos, e Ele traz à existência aquilo que não existe, porque Ele sustenta o universo pela força do seu poder, e pelo poder da sua palavra traz à existência aquilo que não existe. Glorificado seja Deus. Então, segundo um escritor chamado John Stott, a autorrevelação de Deus, por meio das coisas criadas, ela tem 4 características básicas. Quantas características? 4. Primeira, ela é universal ou geral, porque se destina a todo mundo, em todos os lugares. Então, aonde tiver um indivíduo, um ser humano, ele está ali contemplando as obras do Criador. Ela é geral. Segundo, ela é natural, porque se deu pela ordem natural. Nisso ela se opõe à sobrenatural, que envolve a encarnação do Filho e a inspiração das Escrituras. Ela é natural. Terceiro, ela é contínua, pois vem desde a criação do mundo. Ela é contínua, dia após dia, noite após noite, ao contrário da final, que é completa em Cristo e nas Escrituras. Então, esta revelação aqui das coisas criadas, ela é contínua, ao nascer do sol e ao anoitecer, né? Tu és fiel, Senhor. Então, a Bíblia diz que um dia proclama a chegada do outro dia. Então, todos os dias, a natureza está dizendo, eu tenho um Criador, Ele me criou, Ele colocou esse relógio natural, o sol nasce e depois se põe, aí vem a noite, tem as estações da árvore que tem as folhas caem, tem um período que cai as folhas, tem um período que não tem fruto, mas depois, segundo aquilo que o Senhor determinou, aí vem as folhas, vem as estações, vem os frutos, vem o inverno, vem a primavera, vem o verão. Por quê? Porque tem um Criador. Quarto, ela é criacional, revelando a glória de Deus por intermédio da criação, no qual se opõe. É a revelação salvadora,
que manifesta a graça salvadora de Deus em Cristo. Ela é criacional, revelando a glória de Deus por intermédio da criação. Jesus disse assim: não esteja preocupado com a comida que vocês devem comer, com a vestimenta, a roupa que vocês devem vestir, né? Aí ele dá dois exemplos. Ele dá dois exemplos aqui. O exemplo da culinária e o exemplo, né, da confecção, das roupas, da indumentária. Ele diz assim: observe as aves dos céus. Elas não plantam e não semeiam, mas o Deus dos céus, o Pai que está nos céus, dá comida para elas. O Senhor provê. Aí o Jó diz que Deus escuta até o filhote do urubu quando está com fome. Eu nunca ouvi um urubu cantando, canto do urubu. Mas Deus escuta e dá comida a eles. Aí diz assim, ó, é Deus que alimenta as aves. Mas por quê? Elas recebem aquela comida também como um pagamento, uma retribuição de um galardão, de uma recompensa. Porque é 4:30 da manhã, todo mundo está dormindo. 5 horas, já perto de amanhecer o dia, já tem uns passarinhos cantando. O que é que eles estão fazendo? Estão louvando ao Criador, porque a criação está revelando a glória de Deus. Aleluia, glorificando, e a Bíblia diz que tudo aquilo que tem fôlego louva ao Senhor. Tem até uns louvores antigos que diz: canta, canta, ó passarinho, adorando ao seu Criador. Canta, canta, ó passarinho. Glória a Deus, cantando 1000 louvores ao Senhor. Então, todo dia de manhã, eles já estão glorificando a Deus. É por isso que eles estão sendo alimentados. E às vezes, você não quer glorificar a Deus. E até um violeiro antigo que meu pai botava, aí dizia assim: até o sapo que mora embaixo do chão, vendo um trovão, já começa a se alegrar. Você é crente e diz que anda na luz, até agora eu não vi você cantar. Saiba, até mesmo o passarinho lá no seu ninho agradece ao meu Jesus. É mais ou menos assim. Então, às vezes a gente não entende. A gente está passando uma prova, uma luta, aí a gente vê um passarinho. O passarinho vem, faz sujeira lá no carro. Olha o passarinho aqui, na cabeça da gente, na garagem, deixa umas penas ali, um pedaço de ninho, de galho seco. Mas às vezes você não prestou atenção que é Deus falando com você. Você não prestou atenção no sermão do passarinho. Ou seja, se aquele passarinho está ali, Jesus permitiu que ele ficasse ali, você não entendeu a lição. Ele está dizendo: como esse passarinho aí é alimentado, eu sustento ele. Quem é você para não ser alimentado por mim, porque você é filho de Deus? Aleluia. Então ele está dizendo: saiba que os passarinhos não plantam, não recolhem celeiro, não colocam os grãos lá, mas todo dia tem comida para eles. Nada se perde na natureza. Tudo está ali no seu ciclo. Se um cachorro desse é atropelado, né, no meio da pista a gente vê muito cachorro, não sei mais o quê, aí o bicho fica fedorento lá, aí não tem ninguém que coma aquilo ali, a não ser os urubus. Os urubus vêm e comem. Porque eles são feitos biologicamente para que eles possam comer aquilo ali. O fígado dele, o estômago dele é preparado, é uma acidez tão grande que detona aquilo ali. E até as garras dele é diferente das garras dos outros pássaros, como da águia, que tem aquela desenvoltura para pegar a presa. Eles não conseguem, por causa das patas deles são diferentes. É diferente dos pés dos urubu. Então, como ele não é um caçador de um ser vivo, o que é que Deus faz? Que está morto, eles comem. E limpa o ecossistema. Porque a natureza tem um Criador. Aí a segunda figura que Jesus usa, ele diz assim: não se preocupe que vocês vão divertir. Observe os lírios do campo. Eles não fiam, não fazem roupa. Ele não tem uma máquina de costura. A minha mãe tinha que fazer assim com o pé. A gente achava, brincar com aquele negócio, parecia a direção. Eles não fazem roupa. Mas nem o rei Salomão se vestia como uma dessas flores.
É Deus, aí Jesus termina dizendo, é Deus que veste a erva do campo, que pela manhã desaparece queimada no forno. Quanto mais vocês, aí ele diz, homens de pequena fé. E eu digo que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, ele falou, ele garantiu e ele deixou esta sentença. O problema é que a gente inverte as coisas, a gente quer as demais coisas primeiro. Não, primeiro é o reino de Deus, primeiro a justiça de Deus, primeiro o reino de Deus, primeiro a obra de Deus, primeiro as coisas de Deus. Aí depois ele vai tomar conta e se responsabilizar das suas. Primeiro adore a ele, primeiro dê prioridade a ele. Aí sim, não é os sinais que vão, não é você que vai correr atrás de sinal, é os sinais que vão te acompanhar. E é onde você colocar a planta do pé, a bênção chega, a unção chega, a prosperidade chega, o poder de Deus chega. Por quê? Porque você colocou ele em primeiro lugar na sua vida. Glória a Deus. Então é assim que funciona. Mais uma verdade aqui. Vou já terminar, não cheguei nem na metade. A gente continua. A revelação natural é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. Só isto, só a revelação natural de Deus é suficiente. Você já parou para pensar nisso? Para tornar o homem indesculpável perante Deus? Ah, mas não deu tempo ele fazer um curso teológico, não deu tempo ele se formar, não deu tempo ele fazer um discipulado, não deu tempo ele ser batizado, não deu tempo ele frequentar uma igreja, não deu tempo nada disso. Mas só a revelação natural já está dizendo, ele é indesculpável. Não tem desculpável é o quê? Não tem desculpa nenhuma. Eu vi uma frase esses dias que me chamou a atenção. Dizia assim, as desculpas estão sempre disponíveis para nós em todo o tempo. As oportunidades, não. Toda hora a desculpa que você quiser dar, você dá. Ela está disponível. Ei, vamos ali, não, vou fazer não sei o quê. Não, mano, não vou poder hoje, eu vou ainda, aí invento qualquer coisa. Vamos para o culto lá, não, eu tenho não sei o que para fazer. Desculpa. É igual a história que Jesus fala. Que o homem convida, um monte de convite, mande aí para os meus amigos. Vou fazer aqui uma festa. Vou me alegrar aqui. Um aniversário, um casamento, parece um casamento. As bodas do meu filho. Manda aí, os meus amigos, eles vão vir. Aí cada um arranja uma desculpa. Não, é porque eu comprei umas cabeças de gado aí, eu vou olhar como é que está. Não, é porque eu comprei um campo e eu vou, né, é numa festa. É o outro que diz assim, não, é porque eu casei, aí eu vou para as núpcias, eu estou com a minha esposa. Aí a Bíblia diz que eles inventaram essas desculpas. Aí o que foi que Jesus disse? Ele disse que o dono da casa que ia fazer a festa, que convidou eles, disseram assim, não quero vir não? Pois pode sair aí, nos becos, nas ruas, nos valados, chama os inválidos, chama o ladrão, chama o bandido, chama aquele que ninguém presta, aquele que a sociedade já rejeitou. Quem vocês acharem aleijado, tudo, e chame para a festa. Vamos encher a casa, chame eles, porque tem vaga. Aí ele diz, não faria isso o Senhor? Não foi isso que Deus fez? Tomou o reino deles e entregou a vós, pequeninos? Porque primeiro ele veio para a casa perdida, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas como eles não quiseram, eles o rejeitaram. Então pode encher a casa, pode chamar coletor de imposto, pode chamar publicano, pode chamar o Pedro velho todo desmantelado, que eu ajeito ele. Pode chamar até o Judas traidor, porque ainda tem oportunidade se ele quiser se arrepender. Mas enche a casa, tem vaga na casa, traz para cá. Por quê? Porque as desculpas vão estar presentes toda hora, mas as oportunidades não. Você pode inventar qualquer desculpa que for, mas a oportunidade, às vezes, a história diz que com um cavalo selado ninguém pode deixar ele passar. Sobe em cima e vai-se embora. Porque para vir outro é difícil. Então, ninguém, irmãos,
poderá dizer a Deus no dia do juízo: ah, eu não sabia que o Senhor existia. Eu não sabia, olha aí, rapaz, nem passou pela minha cabeça que o Senhor é criador do universo. Todos os povos, irmãos, é isso que a Bíblia diz, são indesculpáveis diante de Deus. Eles pecam contra Deus conscientemente. Paulo está dizendo também que o ateísmo é uma grande tolice. Porque, vou dizer aqui, ninguém nasce ateu. Ninguém. Na verdade, esse conhecimento de Deus é sufocado. Tem assim, eu sou ateu. Não. É porque ele se revoltou com alguma coisa, aí resolveu não acreditar, dizer que não acredita em Deus. Mas ele sabe que Deus existe. Se escandalizou, alguma coisa, decepcionaram ele. Igual um camarada aí que o pai dele era judeu, só que o pai dele era daqueles que davam muito mau testemunho, maltratava a mãe dele, tinha um nome mais sujo do que ser marroquino na sociedade, e ele cresceu com esse trauma, e ele disse assim: eu vou fazer de tudo para acabar com a religião, com o que for de religião, e vou fazer de tudo para apagar o nome de Deus da mente das pessoas. E ele inventou uma ideologia. Sabe como é o nome dele? Karl Marx. Aí você ainda vê resquício disso hoje, que está muito forte. O marxismo cultural, que invade aí todas as repartições educacionais do nosso país e de outros também. Por causa de um que ficou doido, revoltado, e disse que a religião era o ópio do povo. Ou seja, era uma droga que amortecia o cérebro, deixava a pessoa abestada. E abestada era ele. Então ninguém nasce ateu, não, irmão. Eles se tornam em uma revolta contra Deus. Tem até aquele filme lá, né? O Deus não está morto. O professor quer porque quer repassar para os alunos a imagem de Deus, que Deus não existe, não sei o quê. E tem um aluno lá que é crente, tem coragem. Aí o homem fica doido lá com ele. E ele diz assim: o senhor tem raiva de Deus? Por que o senhor tem raiva de Deus? É porque não sei o que, não sei o que. Como é que o senhor tem raiva, ódio de uma pessoa que para o senhor não existe? Aí você vai ver lá atrás do histórico do camarada, é porque ele se revoltou com alguma coisa. Então até esses aí, eles pecam conscientemente. Aí vão para a internet, faz meme, não sei o quê, mas aí no íntimo dele sabe. O ateísmo não é nunca uma questão intelectual. É uma questão moral. Está no âmago moral do indivíduo. Comportamento dele. Então a Bíblia diz o quê? Que estes serão indesculpáveis. Isso está no versículo 20. Vamos ler mais uma vez? Eu vou terminar. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos ficar de pé. Ficar com essa parte aqui. Na próxima eu falo sobre a rejeição, sobre a retribuição, né? Falamos sobre a revelação. Aí o negócio vai arrochando mais o parafuso. Se tiver coragem, venha na sexta-feira, viu? E convide mais alguém. Aquele crente que você sentiu falta dele, pode perder, está perdendo, né? E nas próximas pode não ter live para alguém acompanhar, viu? Porque no Brasil vocês sabem como é que estão as coisas, né? Antigamente ainda tinha a Constituição que amparava nós, né? Hoje não estão mais nem com isso aí, não. Local de culto, só Jesus. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradeço pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui na tua presença. E a vinda de cada um aqui não é em vão, Senhor. O Senhor guarde, que o Senhor abençoe.
Que o Senhor nos dê uma noite tranquila, uma noite de paz na tua presença. Que a tua glória esteja conosco, a tua presença esteja conosco. Segura firme em nossas mãos. Ajuda-nos a resistir o dia mau, a resistir estes últimos dias, pois a cada dia, Senhor, se estreita mais. E a tua palavra diz: quem for sujo se suje mais, mas quem for limpo se purifique ainda mais. Nós queremos nos encher do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios de Ti. Nós queremos ser cheios da Tua palavra. Abençoa as programações do final de semana. Ajuda o Teu povo. Ajuda as famílias. Ajuda os casais. No nome de Jesus. É o que nós te oramos. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Só quero avisar os irmãos que amanhã nós temos um culto lá na irmã, do aniversário da irmã Tássia, né? Mas é nesse endereço aqui, né? Eu creio que a irmã vai colocar lá a localização no grupo, né? Então fique atento, vai ser uma bênção. Vamos estar lá louvando, dando uma palavra, e ela convida a igreja. Eu creio que foi por isso também que ela não veio hoje, está organizando alguma coisa. E também domingo nós temos pela manhã a nossa consagração, como nós fazemos todos os meses, no culto de ceia. É uma consagração que muita gente, é para os obreiros. Não, é para a igreja toda. Então, você que ceia, é batizado nas águas, é crente, venha para a consagração. Após a consagração, os irmãos do departamento de missões estarão fazendo o evangelismo, que também é para toda a igreja, tá? E à noite, nós estaremos aqui no grande culto de ceia, o culto mais solene da igreja, não é? Tem crente que é doido para se batizar, aceita Jesus e faz discipulado, aí no dia de ceia não vem para o culto, não dá para entender um negócio desse, né? Mas venha para o culto, tá bom? Não esqueça o seu quilo do amor, é muito importante para formar cestas básicas para o trabalho social, também de evangelização da igreja. E as crianças ainda estão aí, né, pedindo aí a sua colaboração voluntária para a festinha. Até o dia 15, as irmãs estão recebendo, né? Tem até um envelopezinho, ou então chega ali para a irmã Suziele, ou a Tayane, ou a Kathleen, eles recebem aí para fazer uma festa bem bonita para as crianças, tá bom? Vai ser uma bênção a festinha das crianças. Eles vão sair aí convidando os meninos, né? Amém? Aguente mais uma bênção aí? Faça assim para receber a sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo: amém! Sai da igreja sem dar a paz do Senhor ao seu irmão.